Oi amores, vocês estão bem? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vim gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim contar a minha experiência utilizando o anticoncepcional, tanto a pílula quanto a injeção. Desde já eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição do vídeo também. Quero pedir desculpa se vocês ouviram um barulho, batucada, qualquer coisa. É porque aqui em casa tá em reforma, então assim, eu não quero deixar de gravar vídeos, mas eu não tenho como pedir pro pedreiro parar de ficar batucando. Então desde já eu quero pedir desculpa pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Thalita Gabriela, eu tenho 20 anos e hoje eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu na época que eu tomava o anticoncepcional. Então assim, senta que a história é grande, então pra você que não gosta de vídeo grande, nem assiste, porque assim, a história é longa, eu vou contar tudo o que aconteceu comigo, porque não foi pouca coisa, contar meus efeitos colaterais, e aí vocês vão ter noção pra quem tá procurando saber sobre o anticoncepcional, se você deve ou não utilizar. Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, fazendo o preventivo, né, que faz todo ano, minha mãe relatou pra médica que minha menstruação era muito desregulada, então tinha mês que vinha 15 dias, tinha mês que vinha 13 dias, tinha mês que vinha um dia, então a gente não tinha esse controle, a gente não tinha noção de quando é que ia chegar, quando é que ia embora. Então, juntamente com a médica, minha mãe e a médica, né, decidiu que eu ia começar a tomar um anticoncepcional. Outro motivo também que eu comecei a tomar um anticoncepcional foi pela questão dos hormônios, muito pelas espinhas, na verdade, porque eu tinha espinha por tudo que era lugar do corpo. Eu era mais espinha do que Thalita em si. E aí, como eu tinha muita espinha, eu sempre fui muito compulsiva com questão de pocar a espinha. E isso gerava muita mancha. Então, ao mesmo tempo que eu tinha muita mancha, eu tinha muita espinha. E isso é até hoje. Até hoje eu não consegui tratar isso e eu continuo, sim, pocando muita espinha. Hoje não dá pra perceber as manchas do rosto porque eu tô com reboco forte. Mas geralmente quando eu tô gravando vídeos sem reboco é uma misericórdia, pra vocês verem como é a situação. Meu rosto tá todo manchado por conta das espinhas. E sim, esses foram os motivos pela qual eu comecei a tomar o anticoncepcional, que foi a menstruação desregulada e o descontrole hormonal, né, que foi o que gerava muita espinha. Então, na verdade, o descontrole hormonal era a questão das duas coisas, tanto da espinha quanto da menstruação. E aí a médica decidiu passar um anticoncepcional para tentar regular a minha menstruação. Então eu comecei a tomar Então eu comecei a tomar a pílula quando eu tinha 14 anos, e a pílula que eu utilizava era aquela Yasmin, a famosa Yas, que hoje em dia todo mundo usa. E aí, eu utilizando essa pílula, nossa, era um horror, porque eu sempre fiz muito drama pra conseguir tomar remédio, né? E era que era muito pequenininha, era desse tamanhozinho assim, e eu vomitava, eu engoiava, tipo, era muito difícil de eu conseguir botar o remédio na garganta e conseguir engolir. Eu nunca gostei de remédio em comprimido. E aí o que aconteceu? Eu fiquei utilizando o anticoncepcional de 14 até os 17, se eu não me engano, 17 anos. E o que acontecia? Eu sempre tive muita dor de cabeça, principalmente pela questão do óculos. Eu uso óculos desde pequena, mas depois que eu tomei o anticoncepcional, eu sempre tive muita, mas muita dor de cabeça. E as dores de cabeça não eram as dores normais que você tomava o remédio e passava, eram aquelas dores que paralisava tudo. Então assim, sabe quando você sente muita dor de cabeça, que você não consegue virar nem pro lado nem pro outro? Era esse nível de dor de cabeça. Só que não era só apenas dor de cabeça, tipo, era todos os dias. Eu ficava com dor de cabeça 24 horas por dia. Então assim, chegou um momento que eu já tava tão acostumada com dor de cabeça que assim, eu não tomava remédio, não tomava nada, porque já era algo meu, sabe? E a gente de fato nunca conseguiu entender o motivo da dor de cabeça. E enfim, com o tempo foi passando, eu fiz 17 anos e aí eu falei pro meu namorado que eu não iria mais tomar anticoncepcional, que eu não tava gostando mais, que eu não queria a responsabilidade de ficar tentando lembrar todos os dias de tomar aquele comprimido. E ressaltando aqui pra vocês em vídeo, em relação ao anticoncepcional, eu sempre utilizei o anticoncepcional, né, o método contraceptivo, em dois. Então, se eu utilizava a pílula, eu utilizava a camisinha. Eu utilizava
a injeção, eu utilizava a camisinha também. Então nunca foi apenas um, porque eu sempre fui muito medrosa. Então sempre tive muito medo de ou engravidar muito nova, ou de pegar alguma doença, alguma coceira, alguma gangrena na seguida. Então é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, desde muito novinha até hoje, né? Tipo, eu nunca gostei de utilizar apenas um método contraceptivo, sempre foram dois. E o que foi que aconteceu? Eu tinha muito medo, né? Quando eu comecei eu decidi parar de tomar um anticoncepcional, eu tinha 17 anos. E aí eu comecei a pesquisava várias coisas e tal. Aí tinha várias opções, né? Tinha injeção, tinha o DIU, tinha aquele negócio que cola, né? É um adesivo que cola hormonal. Tinha o anel vaginal, tinha a pílula, tinha um monte de coisa. E aí eu peguei e falei que eu não ia tomar mais a pílula. Que aí eu comecei a ver a injeção, comecei a pesquisar um pouco sobre a injeção, mas assim, bem aleatório mesmo. Aí eu lembro como se fosse hoje, dia 15 de janeiro, eu fui na farmácia aqui em cima mesmo, perto da minha casa, e fui pra tomar injeção. Aí eu falei pra menina, perguntei qual era a injeção que ela tinha, ela pegou e me explicou que tinha duas, que tinha uma de 1 mês e a outra de 3 meses, que ficava aplicando a cada 3 meses a injeção. Como eu sempre gostei muito de facilidade, eu decidi tomar a de 3 meses, porque eu não precisava lembrar sempre, né? Eu marcava na calendário quando é que eu iria tomar, e aí depois de 3 meses eu tomava também, até porque eu queria economizar dinheiro. E na época, a injeção que eu tomava, eu acho que era R$20, 20 e pouco. E aí eu queria economizar, eu falei, não quero ficar todo mês gastando R$20, não. Se for pra gastar R$20 todo mês, antes eu ficar tomando a pílula mesmo. E aí, nem lembro se era 20 ou se era R$30, era um valor assim. E a injeção que eu tomava era Contracep, eu lembro desde o início. Eu decidi tomar dia 15 de janeiro, que foi quando a minha menstruação chegou. Aí fui lá na farmácia, comprei, a menina aplicou, nem me perguntou nada, e eu acho isso uma loucura, mas enfim. Fui lá, a menina aplicou. Algo sobre a injeção. Eu não pesquisei sobre como era a injeção, sobre os efeitos colaterais, sobre a experiência de quem usou, não pesquisei nada. Eu simplesmente fui lá e comprei, pedi pra menina injetar e ela foi lá e injetou. E foi a pior loucura que eu fiz na minha vida. Como eu já falei, dia 15 de janeiro eu tomei a injeção e eu não li a bula, não li nada. Quando foi em fevereiro, que eu esperei minha menstruação chegar, a menstruação não chegou. Isso, depois de 3 anos, né, que eu tava tomando um IAS, minha menstruação já tinha criado um padrão, já todo mês ela vinha na data certa. Então já sabia que no final do mês, geralmente minha menstruação chegava toda sexta-feira, todo final de mês. Na sexta-feira minha menstruação chegava. E eu sabia quando ia terminar também. Então, quando chegou no final do mês, na sexta-feira que minha menstruação desceu, meu Deus, nossa, foi uma loucura. Meu Deus, eu tô grávida, meu Deus, minha mãe vai me matar, o que foi que aconteceu? E eu fiquei desesperada, porque minha menstruação não tinha chegado e eu não tinha parado pra ler bula, não tinha parado pra perguntar nada, não fui no médico, que é outra coisa também que eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Na verdade, eu até marquei o médico pra eu ir. Marquei o ginecologista, mas aí chegou no dia, teve alguma coisa que eu acabei não conseguindo ir, e aí eu decidi que eu não ia mais, e enfim, já tinha tomado a injeção mesmo, e eu decidi que eu não ia mais. Chegou perto da minha menstruação em fevereiro, e não veio. Aí eu fiquei desesperada, falei, minha mãe vai me matar, eu tô prenha, socorro. E já liguei pro meu namorado e falei assim, então, o que você tá fazendo? Ele, tô grávida. Só falei isso. E aí ele ficou, tipo assim, estagnado, e comprou o teste e deu negativo. Eu falei, nossa, o que aconteceu? E aí a gente ficou esperando, né, a menstruação chegar, ficou 15 dias e minha menstruação não veio. Eu fiquei, meu Deus do céu, 15 dias é com certeza gravidez. Enfim, fui no clínico, nem expliquei nada, pedi só uma guia pra fazer um beta. Fiz o beta deu negativo. Achei estranho, né? E comecei a pesquisar sobre o anticoncepcional que eu tinha tomado, sobre a pílula que eu tinha tomado. E aí eu vi que alguns efeitos colaterais em relação à pílula que eu tava tomando. Ou a pessoa fica sem menstruar, que era o que acontecia comigo, ou a pessoa menstrua, tipo assim, pouquinho, né, pinguinhos de sangue, ou a pessoa menstrua, tipo assim, 15 dias inteiros, tipo, vários dias menstruando. Então existia essa possibilidade de acontecer e graças a Deus não aconteceu comigo. A única coisa que aconteceu comigo foi, fiquei sem menstruar. E aí eu consegui entender, eu falei, entendi agora, não tô prenha, só é o efeito colateral do remédio. E aí, beleza, né, amei, porque eu odiava menstruar, odiava sentir cólica, e tomando essa injeção, eu não sentia isso, eu não sentia cólica. E foi passando, de 3 em 3 meses eu tomava a pílula.
De 3 em 3 meses eu tomava injeção e tava tudo certo. Quando chegou em setembro, na verdade não, foi antes, não, foi setembro mesmo. Quando chegou em setembro, eu tinha percebido que eu estava engordando muito, mas muito mesmo. E eu não sabia o porquê. E tipo assim, de janeiro pra setembro, eu engordei 20 quilos. Eu não entendia como é que aquilo tinha acontecido comigo, porque, pô, foram 9 meses. Ou eu tava grávida e engordei muito, tipo 20 quilos, ou alguma coisa estava acontecendo com o meu corpo. E aí eu fui na endócrina, eu fui na nutricionista e, enfim, com o passar do tempo, eu comecei a tomar pavor da injeção que eu tava tomando e decidi parar. Que esse foi o meu erro. Novamente, eu não falei com o médico, eu não falei nada e decidi parar de tomar uma substância que meu corpo já estava viciado a tomar. E assim, a injeção de 3 meses é uma bomba, porque é uma concentração muito grande de hormônio, de várias coisas, de várias substâncias dentro do seu corpo, porque o corpo precisa entender que durante 3 meses você não vai engravidar. Então, assim, é uma quantidade muito grande de substância que tinha e, consequentemente, eu retia muito líquido, eu engordava muito rápido. E, assim, eu não posso atribuir a culpa somente ao anticoncepcional, porque, assim, eu nunca fui fluxo cheio, eu sempre comia muito, muito mesmo. Eu sempre fui aquele tipo que comia aqueles pratos de pedreiro. Então, mas durante esses 9 meses de janeiro, de 15 de janeiro até setembro, eu engordei 20 quilos. E aí eu decidi parar de tomar anticoncepcional e falei assim, não, de hoje em diante não vou tomar mais nada, não vou tomar pílula, vou ficar só na camisinha mesmo, porque seja o que Deus quiser, já tava assim toda louca, né? Isso eu tinha, não lembro se eu tinha 17, se eu tinha 18 anos. E aí o que foi que aconteceu? Decidi pegar e parar e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida sem ter avisado a minha médica. De setembro, eu parei de tomar, aí minha menstruação não veio. Aí eu imaginei, já que eu tava tomando a pílula que suspendia a minha menstruação, é óbvio que esse mês não vai chegar. Aí minha menstruação não veio em setembro, não veio em outubro. Aí quando chegou no finalzinho de outubro, eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei, não, tem uma coisa de errado. Aí fiz o beta HCG deu negativo e eu fiquei despreocupada. Eu falei, não, deve ser feito do remédio ainda, o remédio deve estar no meu corpo. Fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses sem menstruar e a menstruação não vinha. E durante todo esse tempo eu sentia muita dor, muita cólica. E eu imaginava que era um efeito colateral do remédio, porque eu fiquei muito tempo tomando remédio, muito tempo não, fiquei 9 meses tomando remédio e assim, era óbvio que o meu corpo deveria estar reagindo, segundo o meu pensamento, né? Cara, chegou uma vez, eu sempre senti muita cólica. Chegou uma vez, na verdade teve 2 episódios. Um que, tipo assim, acordei passando mal, sentindo muita dor, e aí eu tava no banheiro, e eu lembro até hoje, o espelho daqui de casa era um espelho solto do banheiro. E aí eu vim, tipo assim, passando a mão, quando eu passei a mão, o espelho caiu em cima da minha barriga e eu tava sentindo tanta cólica que eu não senti o espelho quebrando em cima de mim. Eu só lembro que eu desmaiei e tudo mais. Esse foi o meu episódio. E o segundo episódio foi dia 27 de dezembro, se eu não me engano. Foi bem depois do Natal. Eu fui dormir, tava sentindo cólica, mas não tanto. E aí eu fui dormir. E no meio da madrugada eu comecei a sentir muita dor, mas muita dor. Era como se meu corpo estivesse expulsando uma coisa, só que eu não tinha nada dentro de mim. Eu não tava menstruada, eu não tava com nada, eu só tava com cólica. Era como se meu corpo estivesse expulsando alguma coisa dentro de mim. E aí eu ficava agachada, sentindo dor, tomava remédio, não melhorava, tomava remédio, não melhorava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, não, se não melhorar, até 7 horas da manhã eu vou pro médico. E aí, depois de tudo isso acontecendo, eu não falei pra ninguém. A única pessoa que sabia era meu namorado. Aí quando deu 7 horas da manhã, eu peguei e liguei pra minha avó. Na verdade não foi nem 7, foi 6 e pouco. Eu liguei pra minha avó e falei assim, olha, avó, liguei pra te avisar que tá acontecendo isso comigo. E eu tô sentindo muita dor e eu nunca senti tanta dor na minha vida. Se acontecer alguma coisa, a senhora tá ciente do que aconteceu comigo e tudo mais. Porque se eu morresse, tinha que ter alguém pra contar a história, né? E aí eu peguei, tive que contar pra minha mãe porque já tava, assim, impossível a dor, não era uma dor normal. Eu realmente sentia que alguma coisa tava saindo dentro de mim. E aí a gente foi pra um médico, conseguiu marcar um ginecologista em cima da hora, fomos no médico.
E aí ela pegou e, tipo, eu entrei sozinha na sala. Entrei sozinha, falei pra ela o que tinha acontecido, contei que eu tinha tomado a injeção sem prescrição médica, que eu fiquei 4 meses sem menstruar e que eu tava daquele jeito lá. E aí ela olhou pra mim e ficou assim. E eu falando com ela e sentindo dor, falando com ela e sentindo dor. Ela pegou e falou assim, posso te falar a verdade? Então, existem duas possibilidades. Duas não, várias possibilidades. Ou você está grávida e você está perdendo o seu filho, você está abortando, ou tem alguma coisa de errado com o seu corpo e a gente precisa descobrir agora. E ela passou um monte, pegou tipo um bolão de folha, passou um monte de exame, passou beta, passou ultrassom, passou o exame de sangue, passou um monte de coisa, porque ela precisava entender o que estava acontecendo com o meu corpo e se eu estava grávida. Ela pegou e falou assim, vai na emergência, faz um exame de sangue, faz o beta e traz pra mim, porque eu preciso entender o que tá acontecendo com você, porque se você estiver grávida, você tá sofrendo um aborto. Você tá, do jeito que você tá aí, você tá botando uma criança pra fora. E se der negativo, volta e faz outros exames, porque eu preciso entender o que tá acontecendo com o seu corpo, porque isso não é normal. E aí eu fiz correndo, o beta foi de manhã, então assim, foi mais tranquilo pra fazer. Fiz o beta correndo, pedi urgência, eles entregaram. E eu lembro até hoje o que foi que aconteceu, foi bem na época da confraternização e tudo mais, do meu trabalho. E aí eu falei pro meu chefe, contei o que tava acontecendo, porque ele é super meu amigo, meu melhor amigo. E aí eu peguei e contei pra ele o que tava acontecendo. E aí, tipo, eu chorei junto com ele e tal. Ele falou, fique tranquila, eu tô aqui pra te ajudar. Tipo, você não vai enfrentar essa barra sozinho. E aí eu cheguei em casa e aí eu peguei o exame, peguei o beta e vi que deu negativo. E aí, por um momento, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu não tô grávida e eu não estou abortando, alguma coisa de errado tá com o meu corpo. Será que eu tô morrendo? Será que eu tô com câncer? Será que eu tô com... Eu não conseguia entender. E aí eu pesquisava na internet e via vários sintomas loucos. Eu falei, meu Deus, será que eu tô com câncer no útero? Será que eu tô... Gente, e até hoje, pra resumir a história, contar tudo isso pra vocês, até hoje, ninguém nunca descobriu o que foi que eu tive. A minha menstruação demorou 5 meses pra voltar. Eu fiquei de setembro até, acho que foi quase fevereiro que minha menstruação voltou. E eu continuei sentindo dor durante muito tempo, mas aí depois foi aliviando. Hoje eu não tomo mais o anticoncepcional, não tomo nem a pílula nem a injeção, porque me engordou muito, os efeitos colaterais foram terríveis. Fora que a possibilidade de ter uma trombose, que foi outra coisa que também já estava começando a se iniciar. E a médica falou assim, olha, graças a Deus você parou de tomar. Depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, tanto a pílula quanto a injeção, minha dor de cabeça sumiu. E eu ainda sinto cólica, obviamente, minha menstruação agora que voltou a normalizar, porque agora eu tô utilizando o DIU, mas de forma geral, em relação à minha menstruação e ao meu corpo, nunca mais foi o mesmo. Eu continuo gorda, eu ainda tô com meus 20 quilos e, assim, se for pra eu te aconselhar, não utilize o anticoncepcional, só se assim for em última situação, ou se você realmente sentir vontade, se sentir confortável e que não faça nenhum tipo de alteração no seu corpo. Então é isso que eu espero que vocês tenham entendido. Eu queria contar um pouco da minha experiência. Isso tudo aconteceu entre eu tinha 14 até 18 anos, então assim foi no espaço de tempo de 4 anos e foi uma loucura mesmo. Eu acho que tudo poderia ter sido resolvido se eu tivesse ido pro médico, se eu tivesse contado o que estava acontecendo, se desde o início, da primeira dor que eu sentisse, eu tivesse ido pro médico e não tivesse botado na minha mente que era apenas um efeito colateral, eu acho que teria facilitado bem mais. Em relação ao que aconteceu comigo, como eu já falei, até hoje ninguém sabe, eu fiz vários exames e a médica chegou na conclusão que era psicológico, que a dor que eu tava sentindo, que minha menstruação não tava vindo, era psicológico. E isso até hoje ninguém conseguiu entender. Eu já fui pra vários médicos, pra vários ginecologistas e nenhuma delas conseguiu descobrir o que aconteceu comigo. E todas elas falavam assim, pode ser algo na sua mente, às vezes quando a gente tá muito ansiosa, a menstruação não vem e tudo mais, mas poxa, quem é que consegue provocar dor em si mesmo durante 5 meses, de conseguir não menstruar durante 5 meses? Gente, foi um inferno que eu passei durante todo esse tempo. Então eu espero que eu tenha ajudado a vocês contando um pouco da minha experiência. Antes de tomar qualquer coisa, consulte o médico, leia a bula. Quando as propagandas falam leia a bula, realmente leiam a bula. Se eu tivesse lido a bula desde o início, eu teria ciência dos efeitos colaterais que poderia acontecer comigo e foi algo que eu não fiz. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!